por um instante pedir que o Senhor fale contigo. Através da palavra. Nós precisamos fazer isso. A palavra do Senhor fala conosco. Ela nos dá ânimo. Nos fortalece. E dessa forma que é o nosso intuito de estar aqui nessa noite falando das coisas de Deus, daquilo que o Senhor tem para conosco. E o tema da mensagem nessa noite: estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu gostaria que você pudesse se atentar a isso. Que estamos vivendo tantas dificuldades, estamos vendo tantas situações no nosso país e por outros países afora. E parece que o mundo está no caos e sem controle. Mas eu te digo essa noite que Deus está no controle de todas as coisas. Não se apavore. Existe um Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Recline a sua fronte. Amém? E diga ao Senhor que você precisa dele. Aleluia. Bendito Deus. Precisamos de ti. Fala conosco essa noite. Que a tua palavra possa nos alcançar e trazer alívio às nossas dúvidas e paz ao nosso coração. Ministra sobre nós, eu lhe peço, em nome de Jesus. Estou no mundo, mas não sou no mundo. Evangelho de João 17,14. Amém? Olha, é interessante que o contexto desta frase, que está no Evangelho de João, capítulo 17,14, é Jesus orando pelos seus discípulos. Eu não sei se você já viu, mas ele ora e pede ao Pai para protegê-los. Pelas pressões que eles iriam sofrer, pelas lutas que eles passariam, e na certeza que ele não estaria presente aqui fisicamente. Mas ele pede ao Pai para santificá-los na verdade. Não naquilo que aparentemente está à sua vista, mas que eles pudessem se fortalecer na palavra, como ele diz, que a palavra de Deus possa edificá-los. Ele também pede que eles sejam como ele, um com ele e um com o Pai, para que o mundo possa conhecer a verdade. Irmãos, quando Jesus pede isso, ele pede para que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Em meio a tantas mentiras, em meio a tanta confusão, em meio a tantas notícias, você acha que eles não tinham notícias assim? Lembre-se que os cristãos foram mortos em arenas por leões. Eu vi um filme uma vez que me deixou horrorizado. Aquelas crianças, eles não poupavam nem crianças. E se divertiam com a morte daqueles que ali estavam e confessavam Jesus como Senhor da sua vida. Lembre-se que um imperador acusa os cristãos de botar fogo numa das principais cidades. Isso é histórico. Que muitos podem dizer, mas é a Bíblia foi escrita, alguém inventou. Não, é histórico. E numa noite, esse imperador manda pegar esses homens que saíram de casa para trabalhar e colocaram nos postes e acendeu a cidade toda com os corpos deles. E isso viveram. Hoje nós entendemos que a perseguição é mais psicológica, na falsa liberdade de expressão que temos. E na verdade, existe sim de fato muitas coisas acontecendo, mas Deus não deixou de ser Deus porque está acontecendo. E o reino de Deus é maravilhoso.
E Jesus começa orando porque eles passariam por tudo isso. E cada um sofreria de uma maneira diferente, mas sofreria uma morte pelo nome de Cristo Jesus. E eu queria destacar algumas coisas aqui nesse versículo, para depois nós entrarmos verdadeiramente na mensagem. O mundo aí significa que os cristãos estão presentes, ativos na sociedade, interagindo com ela e com outras pessoas. Ou seja, amados, o Senhor não pediu para que nós ficássemos reclusos. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos fechar essa igreja. Talvez alguém possa cortar esse vídeo depois e dizer que eu estou falando para fazer isso. Mas não está o Senhor pedindo para que fiquemos aqui, fechemos as portas e não vivamos. Não é isso. Nós precisamos estar ativos na sociedade, interagindo com ela, vivendo realmente uma vida plena, mas entendendo que não somos do mundo. Significa que eles não compartilham dos mesmos valores, muitas vezes. E isso pode chocar. E esses valores que nós temos espirituais, pode... Exemplo, se der um tapa na tua face, dê a outra. O mundo diz isso? Perdoar o seu inimigo, então, passa longe. Amá-lo de forma alguma. Princípios que temos e que está tão firmados em nós pelo Evangelho, que muitas vezes nos faz nos tornar bobos perante essa sociedade. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, fugir daquilo que está em nós. Eu estou trazendo essa mensagem porque há tantas coisas faladas que talvez você possa estar tão envolvido e tão revoltado. E eu vejo alguns cristãos partidários a este mundo, vivendo intensamente as coisas deste mundo. Eu vivi o plano Collor. Eu era bancário, não banqueiro, bancário na época. Trabalhava no Bradesco. E muitas pessoas se mataram quando foi retido os seus valores. Empresários. Muitas lojas de conveniência, que na época eram grandes, se fecharam. Coisas aconteceram por um simples fato de terem simplesmente prendido o dinheiro. E eu vi cristãos amargurados, chorando, como se aquilo fosse algo como uma penitência de morte para eles. Sabe, irmãos, nós passamos por situações, nós passamos por momentos, estamos vendo sanções, questões, que talvez possamos querer tomar partido, mas eu quero lembrar vocês que vocês não são deste mundo. E vivem aqui. Olha as implicações. Essa frase implica que os cristãos devem viver de forma diferente do mundo, buscando agradar a Deus e seguir os seus ensinamentos, em vez de se conformarem aos padrões do mundo. Ou seja, tomar forma. Tomar forma. Isso pode levar a conflitos, como está escrito aqui, correto? Pois os valores cristãos podem muitas vezes entrar em choque com os valores do mundo. E vai um alerta a você. E agora eu quero começar a falar de alguém que você conhece. E a Bíblia tem muitos que assim fizeram. Mas em especial nessa noite eu queria falar de José no Egito. Olha que interessante. José no Egito. Não José do Egito. Guarde isso. Muitas vezes a gente fala assim, o José do Egito? Não. José no Egito. Eu gostaria que você entendesse algumas coisas que a palavra de Deus nos coloca através da vida deste homem. De
como Deus o usou poderosamente para tirar aflições de muitas pessoas. E como você pode ser canal de bênção sem se influenciar, sem se misturar, sem fazer parte de tudo isso que está acontecendo, mas sendo luz do mundo e sal da terra. E quando nós começamos a entender que José no Egito não é José do Egito, nós começamos a encarar a história dele de uma maneira diferente. Porque ele próprio José, não se identificava com o Egito. Olha, vamos dar uma olhada. José viveu no Egito, mas o Egito nunca viveu dentro dele. Ele usou vestes egípcias, andou em carros egípcios, recebeu a autoridade da mão do próprio Faraó, mas nunca tirou de sobre si o quê? A túnica invisível da promessa. Lembre-se que toda a história de José começa por causa de uma túnica e uma promessa sobre a vida dele. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós esquecemos quem somos e a promessa de Deus nas nossas vidas. Nos irritamos fácil, perguntamos onde vai parar tudo isso, e tudo aquilo que eu construí, como é que fica? E a vida dos meus filhos, como vai ser? E se realmente tudo acontecer como está dizendo que vai acontecer, como ficaremos? Esquecemos da promessa. Vira para o teu amado e diga assim: você é filho da promessa. Deus. Viu? Eu quero te dizer, talvez você ache assim que Deus veio para os hebreus, para o povo dele, para os judeus, e daí eles não aceitaram, ele veio até nós então como se fosse refúgio e plano B. Não foi assim. O Senhor queria usar este povo para que este povo pudesse nos alcançar, pudesse chegar até nós com a sua palavra. Mas se assim não foi, ele usou outra forma de trazer a nós, porque ele queria nos alcançar, ele nos queria fazer filhos, e quando ele diz que nós somos filhos, ele diz assim: vocês são diferentes. É isso que meu pai dizia. Ele fechava a porta da minha casa, conversava conosco e dizia assim: filhos, vocês são diferentes. E talvez de uma maneira até pesada, eles diziam assim: vocês são filhos de presbítero. Ou seja, o ensinamento que eu dou precisa surtir efeito sobre vocês. Acordem! Porque nós chegávamos na mesa e falávamos de tantas coisas, e ele via os nossos corações ardendo por tantas coisas, e ele nos trazia a realidade. E é isso que o Senhor faz muitas vezes conosco. Ele quer trazer-nos a realidade de quem somos. Tudo isso que José viveu não mudou quem ele era como filho da promessa. Entende o que eu estou dizendo ou não? Olha outra coisa. Hebreus 11, 22 diz que, vamos ler? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus. Que maravilhoso isso. O Novo Testamento nos fala que antes dele morrer, o que aconteceu? Antes de a alma dele se despedir do corpo, a sua fé ainda estava tão de pé, tão vívida, tão forte, que ele não pediu estátua, nem pirâmides, nem monumento. Ele disse assim: olha, me coloca no fundo de uma pirâmide, não. Toma conta dos meus ossos, para que quando saímos daqui. Porque ele falava do êxodo, ou seja, os pais dos pais já haviam falando de libertação e de uma saída impetuosa de livramento. Vocês não creem que Deus pode livrar? Eu creio, é isso que José estava falando. Nós estamos aqui no Egito, nós fazemos parte de todo esse contexto, mas um dia, e esse dia chegará, e quando chegar esse dia, não deixe os meus ossos para trás, não. Eu faço parte da promessa. Fala comigo assim: eu faço parte da promessa. Aleluia. Isso tem de estar em nós. Pediu apenas uma coisa: que os seus ossos não ficassem no Egito. Não. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Começa aí. Ele falou assim: olha, eu vivi tudo isso, eu fui usado por Deus, estamos
Encerrando, me casei com uma mulher aqui, que também é egípcia, tenho filhos e nasceram neste local, mas a minha mente não foge quem eu sou. Não deixe que fuja quem você é da presença do Senhor. Não deixe que as coisas te abalem a ponto de você achar que não existe um Deus, né? Ele acreditava que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. José sabia que o Egito era um lugar de passagem, não de permanência. Você pode dizer isso? Eu vivo num lugar de passagem, não de permanência. Eu não vou ficar aqui. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E o que tem? Glória a Deus! Eu estou indo para a celeste cidade. Isso é passageiro. As pessoas que agora estão aí nos tweets, estão aí no Facebook, estão no Instagram, falando, gritando, é passageiro. Eu sei a quem eu sirvo, você sabe a quem você serve. E ele sabia também o Deus que ele servia. Ele viveu entre ídolos, mas nunca os adorou. Caminhou por corredores de ouro, corredores de palácio, mas o seu coração sempre foi do Deus dos seus pais. Isso é maravilhoso entender da vida de José. É maravilhoso. Ele nunca perdeu a identidade, mesmo quando trocaram as suas roupas, seu nome e a sua língua. Sua fé permaneceu inalterada. Vamos ler? Estou no mundo. E Deus tem falado isso para nós hoje. Né? Outra coisa, e Moisés, séculos depois, sabe? Moisés veio bem depois. Cumpriu também aquilo que Deus tinha com ele. E no dia do grande saída, o Êxodo, onde ele falou assim: irmãos, queridos, vão todos para a sua casa, olhe, prepare tudo, nós vamos sair aqui e você faça o seguinte, faça a ceia, passe nos umbrais sangue, pois o anjo da morte chegará, e aqueles que tiverem essa marca não morrerão. Coma ervas amargas, prepare um cordeiro, e você que é sozinho, ou você que tem 2 ou 3, se ajunte em famílias, mas louve o Senhor, pois haverá grande livramento. Enquanto tudo isso estava acontecendo, né? Apressado com todas as coisas, alguém gritou, venha comigo, não se esqueça. Você pensa que maravilhoso isso? Em meio a toda uma estratégia, quem iria lembrar dos ossos deste homem? E para quem levar os ossos dele? Porque Deus tinha uma promessa. E essa promessa se cumpre. E os levaram, né? Os ossos de José não eram apenas relíquias, porque aqueles ossos falavam, eles diziam, Deus prometeu e ele vai cumprir. Eram memórias vivas, era a prova que é possível manter a fé num sistema contrário. Era um lembrete para cada geração. Você pode até viver no meio ao Egito, mas nunca deve se tornar parte dele. Nunca. Vamos repetir? Estou no mundo, mas não sou do mundo. Meu irmão, cuidado. Cuidado com o mundo. Cuidado com a política. Cuidado com os embrólios deste mundo. Cuidado com aquilo que te oferece. Cuidado com aquilo que é fácil. Cuidado com aquilo que te colocam como se fosse algo normal, quando a palavra de Deus diz que não é. Sê tu luz do mundo e sal da terra. Sê tu aquele que vai fazer diferença. Os ossos não ficaram no Egito, porque o coração de José nunca estava lá. E quando chegaram, e isso é maravilhoso, leia comigo, por favor. Quando eu li essa parte, eu falei assim, Senhor, como tu és amoroso para conosco, como realmente as coisas acontecem para aqueles que te amam, mesmo depois de morto. O que aconteceu com ele? A palavra de Deus diz, e quando chegaram à terra prometida, em Siquém, entre as tribos de Manassés e a tribo de Efraim, como um memorial eterno entre os filhos da promessa.
Não deixe ninguém roubar a tua identidade. Não deixe ninguém roubar quem você é. Nós somos filhos da promessa. Mesmo que as ofertas do Egito sejam muitas, nunca tire de sobre si a túnica da promessa. Já encerrando, que tivemos vários pontos neste culto, mas que essa palavra simples permaneça no teu coração e que esse texto de 1 Pedro 2,9 ecoe sobre sua vida. Vamos ler em pé? Que diz o texto? Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Aleluia, está falando de você, está falando de mim, está falando desta igreja, deste povo que ama o Senhor e que pode fazer diferença, mesmo sendo um povo pequeno, mas uma embaixada de Cristo neste local. E sempre declare: estou, mas não sou do mundo. Eu não sei o que te aflige, eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo. Talvez você esteja tão apático porque você está esperando os médicos, você está esperando alguém liberar um financiamento, você está esperando uma casa que você precisa tanto para morar, um emprego que você ainda não tem, ou se tem ainda é tão pequeno o salário que você ganha. Você pode estar vivendo perseguições que talvez ninguém saiba, até mesmo dentro da tua casa, mas não se esqueça. Você não faz parte desse contexto. O teu contexto é outro. Deus está contigo, Ele te dá livramento. José sabia que ele ia morrer no Egito. Ele estava prestes a sair dali. Mas uma coisa ele tinha certeza: o Deus da promessa não deixaria ele ali. E ele despertaria alguém para lembrar do seu pedido. Você não está esquecido. Você não está esquecido. Deus se lembra de você. Deus sabe o teu nome. Deus sabe a tua situação. E creia. Creia firmemente. O teu nome está escrito no livro da vida. Deus não te quer neste mundo. Ele te quer com Ele. Vamos orar. Tudo que sou, Senhor, tudo que somos, pertence a Ti. Os governos deste mundo podem se levantar. E sabemos que se levantarão. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus. E as falas são de agressividade. E as questões parece que nos atingem indiretamente. Porque tudo fica muito mais caro. Há realmente uma situação já estabelecida para que haja falta e necessidade. Mas como igreja nós oramos essa noite porque a nossa dependência não está destas coisas e nem destes homens, mas de Ti. Eles querem governar. Mas há uma palavra que Tu nos diz, que Tu és aquele que coloca governantes e retira governantes. E és Tu mesmo que estás no controle. Quanto a nós, estamos aqui para ser luz em meio ao caos. Estamos aqui para poder dar sabor em meio a uma situação tão sem limites. Somos sal e luz. Usa-nos. E que possamos ter fé. Nossa geração tenha fé para viver esses tempos, assim como as outras gerações tiveram. Os pais dos nossos pais puderam levar a Tua palavra e muitos se converteram a Ti. Pai, eu creio ainda na Tua palavra que diz que o coração do rei está nas Tuas mãos. Tu és aquele que endurece o coração do rei, como endureceu o coração de Faraó. Mas é aquele também que traz a clareza como trouxe ao coração de tantos. O coração do rei está nas Tuas mãos. E Tu inclinas para onde queres. Sê com Teu povo, sê conosco. E nos dá a certeza
que estamos aqui de passagem. Enquanto estivermos, usa-nos, fala conosco, nos dê a alegria de vida. Peço isso em nome de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança. Amém? Amém. Amém? Fique firme. Vira para o teu irmão e diga assim: fique firme.